Toda a Copa do Mundo é a mesma coisa. A seleção francesa começa a ganhar seus jogos e a ir longe. Então, as redes sociais começam a destilar racismo, preconceito e ignorância contra os seus principais jogadores, sobretudo aqueles que são negros. Em 2026, que o trio formado por Mbappé, Dembélé e Olise está praticamente imparável, a situação parece ainda pior. A transformação da seleção da França é fruto de um processo histórico que alia colonialismo, migração em massa e futebol. Lá na década de 1990, quando ela começou a se destacar, as críticas já apareciam e hoje, com o processo consolidado, elas continuam. Mas não importa se essas críticas vêm da esquerda ou da direita. Elas caem apenas em racismo e xenofobia. Para entender o que aconteceu com a seleção francesa, como ela se transformou tanto e por que ela representa sim a França atual, fica aqui com a gente. Eu sou Carlos Massari e aqui no Copa Além da Copa a gente te prova que futebol e política não só se misturam, ele não existe sem ela. O futebol demorou para pegar na França. É uma invenção inglesa, e como havia muita rivalidade entre franceses e ingleses, o sentimento de anglofobia permeou a rejeição francesa a tudo que era inglês por um tempo. Assim, das atuais potências do futebol, a França foi a última a ter uma liga profissional. Na capital, Paris, o futebol demorou tanto para pegar que foram anos sem que ela tivesse sequer um time na primeira divisão nacional. O PSG surgiu para preencher esse vácuo só na década de 1970 e demorou para engrenar. Aliás, a gente tem um vídeo sobre a capital parisiense não se encantando pelo futebol por um bom tempo e sobre a ascensão do PSG que se aprofunda muito mais nessa questão. O link está aqui na descrição. Foi nas cidades portuárias como Marsella, mais abertas à influência externa e mais operárias, que o futebol chegou primeiro. Mas uma coisa curiosa de se notar é que a França sempre teve craques de origem estrangeira. Just Fontaine, maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo, nasceu no Marrocos. Raymond Kopa, origem polonesa. Michel Platini, considerado o maior jogador da história do país, filho de italianos. Ainda assim, apesar desses jogadores terem origens estrangeiras, a legitimidade deles como franceses nunca foi contestada. A gente pode apostar que isso se deve à cor da pele. A França de Fontaine foi terceira colocada na Copa do Mundo de 1958. Depois de um longo hiato de fracassos, incluindo as ausências em várias Copas, a França de Platini foi terceira colocada da Copa do Mundo de 1986. Daí mais um oceano de fracassos. A França sediaria a Copa do Mundo de 1998, mas tudo o que havia sobre a seleção era uma enorme nuvem de desconfiança. Os franceses não conseguiram se classificar nem para a Copa de 1990, nem para a de 1994, mostrando que o trabalho seria árduo para impressionar em casa. Mas nesse meio tempo, algo aconteceu, e nós precisamos rebobinar um pouco a fita para entender o que foi. É hora de falar sobre colonialismo. O Império Colonial Francês foi um dos maiores do planeta. Durante a corrida pela África, quando as potências europeias, em busca de recursos naturais, mão de obra e novas terras para ajudar com o excedente populacional, particionaram o continente africano entre si, a França foi agraciada com uma grande parcela. Além disso, tinha colônias nas Américas, na Ásia e no Pacífico, formando um território imenso. Após a Segunda Guerra Mundial, essa era colonial ruiu. As nações começaram pouco a pouco a se emancipar. Na Ásia, na África e no Caribe houve muitas independências, algumas pacíficas, outras através de violentas guerras e dura luta. A França mantém ainda hoje posses coloniais, como a Guiana Francesa, a Martinica, Guadalupe, nas Américas, a Polinésia Francesa, no Pacífico, a Ilha de Reunião, na África. Mas isso é um rol muito menor do que já foi. A lista de nações que são ex-colônias francesas, sobretudo na África, é enorme. A relação entre colônias e metrópoles gerou assimilação cultural.
Ou seja, o francês passou a ser o idioma oficial em muitos dos países recém-independentes, assim como elementos da cultura francesa, do sistema político, judicial e educacional passaram a ser usados. Já havia intercâmbio entre pessoas da metrópole e colônia antes das independências, e depois ele continuou. A relação entre metrópoles e colônias também gerou dependência econômica, ou seja, quando essas nações se tornaram independentes, era difícil caminhar com as próprias pernas. E pior que tudo, pelas fronteiras traçadas de maneira bizarra durante a partilha, que se mantiveram após muitas independências, etnias rivais foram colocadas dentro das mesmas nações, o que gerou guerras civis, algumas delas durando até hoje. Ou seja, a segunda metade do século XX foi marcada por migrações em massa das ex-colônias para as ex-metrópoles. Eram pessoas motivadas pela semelhança cultural, mas também ou buscando melhores oportunidades de vida devido à dependência econômica, ou fugindo das guerras civis. Causa e consequência. Como a França colonizou enorme parte da África, foi para lá que muitas pessoas migraram. Com isso, a gente pode voltar para a década de 1990, quando a seleção francesa começa a colher de maneira contínua os frutos dessa migração. Forma uma equipe enfim talentosa, que consegue ir longe na Eurocopa de 96 e parece pronta para competir na Copa do Mundo em casa em 1998. Mas parece pronta para competir com um time diferente do que os franceses estavam acostumados. Claro, a França já teve jogadores negros antes de 1998, alguns até de muito destaque. Mas aquela seleção era diferente. Tinha Patrick Vieira, nascido em Senegal, que migrou com sua família para a França aos 8 anos de idade. Tinha Thierry Henry, filho de pai guadalupenho e mãe martinicana. Tinha Lilian Thuram, nascido em Guadalupe, que migrou para a França aos 8 anos de idade com sua família. Tinha Marcel Desailly, nascido em Gana, adotado por um diplomata francês. Tinha Christian Karembeu, nascido na Nova Caledônia. E tinha o craque Zinedine Zidane, filho de pais argelinos. Aquela seleção ganhou o apelido de Black, Blanc, Beur, que em tradução livre seria algo como preto, branco e árabe. Era uma referência à composição étnica diferente do que os franceses estavam acostumados da equipe. Naturalmente, essa composição étnica diferente levou a muito preconceito. O porta-voz do ódio àquela seleção era Jean-Marie Le Pen, líder da extrema-direita francesa, presidente do Reagrupamento Nacional. Le Pen ia sempre a público dizer que aquela seleção não representava a França de verdade. Mas aquela seleção venceu. A França foi campeã mundial em 1998, derrotando o Brasil por 3-0 na final com 2 gols de Zidane. A geração Black Blanc Beur colocava a França na seleta lista de campeões mundiais de futebol. Mudava para sempre o status do futebol dentro do país e criava uma enorme sensação de pertencimento para muitos filhos e netos de imigrantes. Antes da gente continuar, eu queria te lembrar que o Copa Além da Copa está em várias redes sociais. Por favor, siga a gente no X, o antigo Twitter, no Instagram, no TikTok, no Blue Sky e no Threads. E aqui no YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e seu comentário nesse vídeo. Você deve ter percebido que eu citei que vários jogadores da seleção de 1998 nasceram ou fora da França continental ou em outros países, como Vieira em Senegal e Desailly em Gana, no caso dos países independentes, como Thuram em Guadalupe e Karembeu na Nova Caledônia, caso de lugares que pertenciam à França, mas não eram no continente. Aquela ainda era uma geração repleta de imigrantes. As populações que migraram de colônias ou ex-colônias para a França foram se juntando nas periferias das grandes cidades, principalmente de Paris, e trazendo o futebol como esporte favorito. Se antes faltava a cultura futebolística à França, com a chegada dessas populações e o título mundial, ela começava a sobrar. Se na geração de 1998 ainda tinha muitas pessoas que foram crianças para a França e cresceram lá, depois os filhos e netos dos imigrantes passaram a ser os donos da seleção francesa. A França mudava e com ela a seleção.
Jean-Marie Le Pen chegou no segundo turno da eleição presidencial de 2002, mas foi derrotado. A extrema-direita ainda não conseguiu vencer uma eleição por lá. Apesar de ser uma força estabelecida há mais tempo do que em vários outros lugares nos quais ela já chegou ao poder. Mas essa transformação da seleção era o reflexo da transformação da sociedade e um reflexo da história francesa. As mazelas do colonialismo que fizeram com que muitas pessoas precisassem deixar a sua terra natal para buscar uma vida melhor. Nós fizemos um vídeo explicando com detalhes como as diásporas e os movimentos migratórios são determinantes para o futebol em 2026. O link também está aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo muito que você assista, é um ótimo complemento para esse vídeo aqui. Com a globalização, a chegada dos investimentos estrangeiros e a cultura futebolística impulsionada pela periferia, Paris se transformou em um grande centro do futebol. A França, como um todo, passou a revelar vários talentos. O futebol francês saiu da desconfiança e chegou ao topo. Hoje, o futebol é jogado em vários cantos das cidades. Os clubes possuem grandes academias para a juventude. O país respira o jogo. Muito diferente do que era cerca de 40 anos atrás. E o mais importante, todo esse processo foi conduzido por franceses. Porque sim, Thuram é francês, Zidane é francês, Henry é francês, Carambeu é francês. Todos têm a nacionalidade francesa e, mais do que isso, são franceses por pertencimento. Hoje, a seleção francesa tem bem menos jogadores nascidos fora de seu território do que em 1998. Na Copa do Mundo, são só 3. Marcus Thuram, filho de Lilian Thuram, que nasceu na Itália quando seu pai jogava no Parma, mas foi criado na França. Brice Samba, goleiro reserva nascido na República Democrática do Congo, que emigrou para a França ainda jovem, e Michel Olise, nascido na Inglaterra, com mãe franco-argelina. Todos têm bons argumentos para defender a seleção francesa, e o fazem de maneira legítima, de acordo com as regras da FIFA. Os demais nasceram e foram criados na França. É o caso de Mbappé, é o caso de Dembélé, é o caso de Doué, é o caso de Tchouaméni, é o caso de Upamecano, é o caso de tantos outros. Todos são franceses e negar isso é simplesmente racismo. Volto a dizer o que eu disse lá no começo do episódio. Ninguém contestava o pertencimento de Fontaine, de Coppard ou de Platini à França, mesmo ou eles tendo nascido fora da França ou tendo pais estrangeiros. A única diferença é a cor da pele. A França tem hoje muitos craques devido a um processo histórico que envolve colonialismo e migrações em massa. É um processo histórico que leva a uma mudança demográfica que é muito entendível e explicável. É um processo histórico legítimo que gera uma seleção francesa legítima, cheia de jogadores que são franceses legítimos. Se esse domínio vai continuar, isso é impossível saber. O mundo está em constante mudança e o futebol muda junto com ele. O fato é que no momento que nós vivemos, todos os fatores históricos, geopolíticos e futebolísticos levaram a França a ser a maior produtora de craques do planeta, posto que foi do Brasil até alguns anos atrás, também por motivos que poderíamos explicar aliando diversas áreas de conhecimento. A conclusão é: respeite a seleção francesa e saiba que negar a legitimidade dos seus craques é só racismo. E o que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe da discussão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de também hypar o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente produza cada vez mais, também te lembro que nós temos uma campanha de financiamento coletivo em apoia.se/Copa Além da Copa e também estamos aceitando Pix na chave copaalendacopa@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima!